Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, em um ano. Estamos no Levítico capítulo 1. Vamos lá? Os holocaustos. Levítico capítulo 1. O Senhor chamou Moisés e, da tenda do encontro, lhe disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou de rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para holocausto, trará um macho sem defeito e matará o animal ao lado do altar para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue sobre o altar ao redor. Depois ele o cortará em pedaços, junto com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas, as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destroncará a cabeça da ave, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O sangue da ave ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o jogará junto ao altar, para o lado leste, no altar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-la em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Capítulo 2. As ofertas de cereais. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será de melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando você trouxer oferta de cereais assada no forno, será de bolos sem fermento feitos com a melhor farinha, amassados com azeite e pãezinhos bem finos, sem fermento e untados com azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais cozida na assadeira, será da melhor farinha sem fermento, amassada com azeite. Você a partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela. É oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. E a oferta de cereais que será feita daquilo, você a trará ao Senhor, será apresentado ao sacerdote, o qual o levará ao altar. Da oferta de cereais, o sacerdote pegará a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor.
O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento nem mel como oferta ao Senhor. Vocês podem trazê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os porão sobre o altar como aroma agradável. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará o sal. Se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, faça oferta de cereais das suas primícias, de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Derrame azeite sobre eles. E por cima ponha incenso, é oferta de cereais. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados do azeite com todo o incenso, é oferta queimada ao Senhor. Capítulo 3. Os sacrifícios pacíficos. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas. Os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto os lombos e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins, e os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha do fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, a pessoa deve oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da tenda do encontro, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar, ao redor. Então do sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento ao Senhor. Se a oferta da pessoa for uma cabra diante do Senhor, a trará. Porá a mão sobre a cabeça da cabra e a matará diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Depois trará dela sua oferta, por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês. Onde quer que morarem, vocês não comerão nem a gordura, nem o sangue. Capítulo 4. O sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco de sangue do novilho e o trará à tenda do encontro, e molhando o dedo no sangue, os aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário.
O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático, diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto os lombos e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. Assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas, os excrementos, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, a um lugar puro, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança cinza. Versículo 13. Os sacrifícios pelos pecados de toda uma congregação. Mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará com este novilho como fez com o novilho da oferta do pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. O sacrifício pelos pecados de um chefe. Quando um chefe pecar, versículo 22, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto diante do Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote com um dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto, como no caso do sacrifício pacífico. Queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele no que se refere ao pecado, e esse lhe será perdoado. Os sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa, versículo 27. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco de sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação pela pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Mas se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito, porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado, no lugar onde estão mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto.
todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Aqui nós terminamos mais uma leitura e continuamos amanhã no capítulo 5 de Levítico. Beijo no coração, Deus te abençoe.